Coutinho chamar o próximo expositor. Chamar para fazer uso da palavra o senhor Anderson Santana Pedra, doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e procurador do Estado do Espírito Santo. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado João Arruda, relator deste importante projeto, realmente pegando com muita responsabilidade um projeto de lei, um dos mais importantes para a administração pública brasileira, porque nós não podemos esquecer que o recurso público, o dinheiro do contribuinte, ele sai por dois canais, ou pagando o servidor público ou por meio de contratações públicas. Então, aí, a importância dessa legislação. Em virtude da exiguidade de tempo, vou procurar aqui abordar alguns pontos. Não poderia de corroborar aquilo que foi afirmado pelo professor Vitor, pela doutora Lucianita, pelo professor Rony, acerca da importância do pregoeiro, da memória profissional desse servidor público que trabalha no dia a dia da administração pública, conforme os números aqui já apresentados e sabido por todos, com mais de 90% das contratações públicas. Esse projeto de lei é importante, tanto para as grandes obras, como também para as grandes ou pequenas aquisições, mas são aquelas pequenas aquisições que são importantes para a execução de políticas públicas. Nós estamos falando da merenda escolar, estamos falando do uniforme, de medicamento, de equipamento médico. Então, isso, a manutenção toda da administração pública, perpassará por essa nova lei de legislação. Então, temos que estar atento a isso. Dentro desse contexto, deputado relator, é importante esse momento aqui dessas audiências públicas, onde nós temos o exercício pleno de um diálogo, de uma democracia realmente participativa, deliberativa, e dentro deste contexto, o projeto de lei, que tem, eu acho, vários pontos positivos, acho mais positivos, alguns ajustes finos aqui a colar, e o projeto de lei traz também essa ideia do diálogo, por intermédio do artigo 18 e 19, onde cuida da audiência pública, na fase de planejamento, quando cuida da consulta pública. Isso é muito importante. Sabemos todos que a maior parte dos problemas, eles ocorrem em torno de 40% durante a fase de planejamento e 40% na fase de execução, ficando 20% dos problemas na fase do procedimento. E aí a importância que nós abrimos para o diálogo, o projeto de lei abriu para o diálogo a fase de planejamento, com todo um cuidado necessário. Agora, a minha contribuição é que esse cuidado, dessa democracia participativa exercida no momento do planejamento, seja também repetido no momento da execução deste contrato, no momento do recebimento do objeto licitado. Penso eu que, com essa transparência, tanto no início quanto na conclusão, talvez entre o recebimento provisório e definitivo, não gastando dinheiro com publicidade em jornal de grande circulação, mas colocando na internet, dizendo, a administração pública estará recebendo tal objeto tal dia, estará recebendo tal obra tal dia, que possam comparecer a sociedade organizada, os conselhos de arquitetura, de engenharia, e que participem desse recebimento dessa obra. Que exerça, que o particular, que seja contratado pela administração pública, tenha conhecimento que não será apenas um servidor público que receberá aquele serviço, aquele produto, mas que qualquer um da sociedade pode participar deste momento importante, que é a verificação daquilo que foi licitado está sendo entregue. Porque licitar o coelho e entregar uma lebre, infelizmente, é uma prática da administração pública. Então, importante levar essa ideia de democracia, de participação popular, também para o recebimento provisório, entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ou durante a fiscalização do contrato. Então, essa é a minha primeira contribuição. Uma outra contribuição que eu gostaria de trazer aqui para a apreciação desta comissão é relacionada às sanções. As sanções trazidas no projeto de lei. Entendo que o projeto de lei evoluiu muito, merece elogio, sintetizando as sanções, retirando a advertência, consolidando em multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Sabemos também, todos nós, que os órgãos de controle, cada vez mais exercendo seu importante papel,
glosam, alcançam o gestor público quando este deixa de aplicar uma sanção a um particular por um descumprimento total ou parcial de um contrato. E aí que vem o grande sofrimento daquele gestor público que trabalha em torno do sancionamento perante os contratados da administração pública. Qual a responsabilidade, qual o nível de culpabilidade que deve ser verificado? Objetiva ou subjetiva? Sabemos que essa discussão também está no entorno, né, do projeto de lei que altera a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, mas, falando de forma específica sobre as sanções da Lei 8666, eu acho importante este projeto deixar claro: a responsabilidade será objetiva ou subjetiva, com dolo ou culpa. Então, esse processo sancionatório, movido em face do licitante, em face do contratado, a administração pública deverá verificar qual elemento subjetivo ou não. Também senti uma ausência, no capítulo que trata sobre sanções, aquilo que hoje, né, vem se repetindo em boa parte das legislações, inclusive na lei anticorrupção, que é a questão do acordo de leniência. A lei anticorrupção traz a possibilidade do acordo de leniência, temos o novo CPC trazendo a mediação, nós temos no projeto de lei, sim, a arbitragem, mediação, para resolver o problema. Agora, em torno das sanções, é possível também utilizar meios alternativos? Seria importante, assim como fez o acordo de leniência trazido na lei anticorrupção, trazer alguns limites deste acordo de leniência? Pode transacionar a multa, não pode a multa, pode a publicação, não pode a publicação. Então, eu acho importante trazer a possibilidade ou não, trazer para o debate essas questões para o capítulo envolvendo sanções. Outro ponto ainda envolvendo sanções é acerca, não é uma sanção, né, como instituto, mas a possibilidade, eu acho importante, de definir, né, uma indenização pré-fixada. Às vezes, uma indenização por perda de uma chance, né, um valor pré-fixado se atrasar uma obra, a entrega de uma escola. Qual a sanção a ser aplicada? Uma multa sobre o valor ainda não cumprido do contrato? Se falta uma parcela pequena, talvez o contratado não colocará muito esforço ali. Agora, se eu tiver uma indenização pré-fixada no contrato, pelo atraso, porque as aulas não irão começar no dia imaginado pela administração pública, então a gente teria não uma sanção, mas uma indenização pré-fixada. Um outro ponto, ainda envolvendo sanções, é acerca da declaração de inidoneidade. Repetindo a Lei 8666, né, a declaração de inidoneidade, ela é aplicada pelos secretários ou pelos ministros. Eu sugiro que a declaração de inidoneidade ela seja aplicada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade que aplica a sanção. Porque, na prática, nós temos um problema, né? Quando uma autarquia vai aplicar uma sanção de declaração de inidoneidade, qual o procedimento, o que deve fazer, qual o secretário que deve aplicar. Então, deixar isso a cargo dessa autoridade máxima. Por fim, ainda, sobre o tópico de sanções, eu sugiro uma leitura com relação ao artigo 130, inciso 1 e 2, que fala sobre a revogação. Eu tenho receio que, pelo texto utilizado, ocorra um momento de uma norma, de um hiato normativo, já que a revogação das normas sancionatórias serão automáticas e pode ser que algum contratado cometa uma infração agora e a revogação já terá ocorrido. Então, qual sanção irá aplicar? Já que o impedimento é uma norma mais grave que a suspensão, e aí a gente pode ocorrer a defesa da tese que não pode aplicar uma sanção mais grave, já que eu não posso ter uma norma penal retroagindo para prejudicar. Acerca do sistema de registro de preço, né, esse instrumento auxiliar, ainda bem repetido pelo projeto de lei debatido, um instrumento muito importante, né, um instituto muito importante, boa parte das contratações públicas hoje ocorre pelo sistema de registro de preço. Agora, eu gostaria que o artigo 73, inciso 7, diz que é possível ter mais de uma empresa registrada.
mas essa empresa deve fazer pelo mesmo preço do primeiro. Eu acho, pelo próprio nome do Instituto, né, Registro de Preços, por que nós não termos vários preços registrados, obtidos de forma impessoal, buscando sempre a melhor proposta, e aí nós temos vários fornecedores com preços diferentes, porque talvez o que ficou em primeiro colocado, ele não vai conseguir honrar, porque o preço apresentado ele não consegue mais, e talvez o segundo também não consiga. E aí, nós colocarmos isso dentro da lei, eu acho que nós estamos amarrando a administração pública, porque nós não termos vários fornecedores com preços diferentes. E, por fim, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, desta comissão, é acerca do seguro-garantia. O seguro-garantia é um ponto muito delicado, é difícil debater em pouco tempo, pelos segundos que já não tenho, mas eu só gostaria de chamar a atenção, porque é um bom modelo, mas nós temos que ter cuidado ao importar um modelo estrangeiro. Lá nós temos outra legislação na União Europeia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós temos outra legislação, outra jurisprudência, e o meu receio é que está se apostando muito com o seguro-garantia como sendo uma panaceia. Para mim, não será. Temos o Código Civil, que traz normas sobre seguro, e lá nós temos várias disposições que possam ensejar a não cobertura do seguro. Eu acho que a administração pública brasileira, infelizmente, ainda não tem uma cultura, eu não tenho uma fase de planejamento, eu não tenho ainda projetos muito bem feitos para adotar o seguro. Temo que, em razão desses projetos, infelizmente, mal elaborados por parte da administração pública, estou falando aqui da totalidade, isso possa encarecer muito o preço da obra, o preço das contratações. Nós temos do artigo 757 a 788 do Código Civil várias disposições que as seguradoras depois podem apresentar como formas de excludente de acionar a cobertura. Porque um ponto, e encerrando, deputado, desculpa alongar o tempo, o artigo 98, parágrafo 3º, traz a questão do seguro por débitos trabalhistas. O problema é que sempre fica a pergunta, quando que ocorre o sinistro? E aí se tem o entendimento que o sinistro ocorre quando a decisão da Justiça do Trabalho transita em julgado. E aí, quando a decisão transita em julgado, o seguro já não mais alcança. Agora, se fizermos um seguro prolongado por 3 anos, 2 anos, após o término do contrato, quanto que isso influencia no preço da contratação? Então, eu acho que é algo que merece aí uma importante discussão, e sei que isso, a comissão, aí, conduzida pelo deputado João Arruda, não se furtará. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o Rafael Mário Seben, vice-presidente regional.